Você conhece a história de Abraão, o pai de grandes nações. Mas e se eu te dissesse que há uma história escondida, uma história que quase ninguém fala? Um filho que foi prometido e rejeitado, cujo nome ecoa pelas areias do deserto até hoje, mas que poucos lembram. Quem foi Ismael? E por que ele se tornou o filho esquecido? Prepare-se, porque a verdade sobre Ismael pode mudar tudo o que você pensava saber sobre Abraão e seus descendentes. A resposta pode não ser o que você espera, e só no final deste vídeo ela será revelada. Para entender Ismael, precisamos voltar ao começo, ao momento em que Deus fez uma promessa extraordinária a Abraão. Deus escolheu Abraão e disse que ele seria pai de uma grande nação. Esta promessa parecia impossível, uma vez que Abraão e sua esposa Sara eram idosos e Sara era estéril. O tempo passou e a esperança começou a se esvair. No entanto, em vez de confiar plenamente na promessa de Deus, Sara tomou uma decisão que mudaria o destino de sua família. Ela ofereceu sua serva egípcia, Hagar, a Abraão, para que ele pudesse ter um filho por meio dela. Essa prática era comum na época, e muitas mulheres estéreis recorriam a servas para gerar herdeiros. Assim, Hagar engravidou e deu à luz Ismael. Para Abraão, ele era o tão esperado filho, mas sua chegada não trouxe paz. Assim que Hagar concebeu, começou a desprezar Sara, a mulher que a havia colocado nessa posição. O ciúme e a rivalidade entre as duas mulheres aumentaram, criando um ambiente de conflito e tensão dentro da casa de Abraão. Imagine ser o filho que deveria ser o orgulho do seu pai, mas estar no centro de um drama familiar tumultuado. À medida que Ismael crescia, a tensão entre Sara e Hagar se intensificava. Sara, ressentida com a situação, tratou Hagar de maneira dura, fazendo com que ela fugisse para o deserto. Mas mesmo nessa solidão, Deus enviou um anjo para Hagar, prometendo que seu filho seria o pai de uma grande nação. Quando Hagar voltou, Ismael se tornou uma parte da vida de Abraão, mas a relação entre as mulheres continuava difícil. O ambiente familiar estava longe de ser harmonioso, e Ismael cresceu em meio a incertezas e rivalidades. Quando finalmente nasceu Isaque, o filho prometido por Deus, a situação se complicou ainda mais. Sara, ao ver Ismael brincando com Isaque, ficou alarmada e exigiu que Abraão mandasse Hagar e Ismael embora. Essa decisão foi dolorosa para Abraão, que amava Ismael, mas a pressão de Sara era intensa. Ele deu a Hagar pão e água e os enviou para o deserto, onde a vida seria uma luta pela sobrevivência. Imagine a dor de Ismael, que em um momento era o filho querido e no seguinte estava sendo expulso de sua casa. Hagar e Ismael vagaram pelo deserto, sem saber o que o futuro lhes reservava. A água acabou rapidamente e em um momento de desespero, Hagar colocou Ismael sob uma árvore e se afastou, incapaz de suportar a ideia de ver seu filho morrer de sede. Mas Deus viu a dor de Hagar e ouviu o choro de Ismael. Ele enviou um anjo para confortar Hagar e a assegurou de que Ismael não seria esquecido. Assim, ela viu um poço de água e deu de beber ao filho. Essa intervenção divina mostra que, mesmo quando somos rejeitados, Deus tem um plano para nossas vidas. Ismael cresceu e se tornou um arqueiro no deserto, estabelecendo uma nova vida em um ambiente difícil. Mas ele nunca se esqueceu de suas raízes. Ao se casar com uma mulher egípcia, ele teve 12 filhos que se tornaram líderes de tribos. Esses filhos são muitas vezes identificados como os ancestrais dos povos árabes. A vida de Ismael é um testemunho de que, mesmo quando somos deixados de lado, nossas vidas ainda têm significado e propósito. Contudo, apesar de sua força e resiliência, a sombra da rejeição sempre pairou sobre ele. Por que Ismael, o filho primogênito de Abraão, foi relegado a essa posição? Enquanto Isaque é lembrado como o herdeiro da promessa de Deus, Ismael se torna o símbolo daquilo que foi deixado para trás. Mas sua história não termina na rejeição. Ela revela o que significa realmente ser uma parte do plano divino. À medida que olhamos para a vida de Ismael, nos deparamos com temas universais: rejeição, identidade e a luta pela aceitação. Todos nós, em algum momento, nos sentimos como Ismael, lutando para encontrar nosso lugar em um mundo que muitas vezes não nos reconhece.
Mesmo quando nossas vozes não são ouvidas, temos um impacto que vai além do que podemos imaginar. Ismael, muitas vezes esquecido, teve um papel fundamental na história das nações. Seus descendentes, que se tornaram tribos prósperas, estabeleceram culturas que influenciam o mundo até hoje. A vida de Ismael nos ensina que o valor de uma pessoa não é determinado pelo seu status, mas sim pelo seu caráter e pela maneira como vive a vida. Sua determinação e coragem em enfrentar desafios moldaram seu legado. À medida que falamos sobre a relação de Ismael com Abraão, devemos lembrar que as promessas de Deus não se limitam a um único filho. Ismael não era apenas um filho afastado, ele era uma parte vital do plano divino. Sua vida, repleta de desafios, é um testemunho de que, mesmo quando somos rejeitados, temos um propósito. Muitas vezes a história de Ismael é contada apenas como um anexo à história de Isaac, mas isso ignora a profundidade de sua própria jornada. A história de Ismael é também uma reflexão sobre a natureza humana. A maneira como os seres humanos lidam com a rejeição, a competição e a rivalidade pode ser profundamente dolorosa, mas também pode ser um catalisador para a força interior. Ismael, em sua jornada pelo deserto, tornou-se um símbolo de resiliência e esperança. Ele não apenas sobreviveu, mas prosperou, mostrando que a adversidade pode forjar um caráter forte e destemido. Agora, refletindo sobre o impacto de Ismael, vemos que ele não foi esquecido por acaso. Sua vida e a vida de seus descendentes mostram que, embora ele tenha sido rejeitado como herdeiro direto da promessa divina, ele nunca foi rejeitado por Deus. Deus fez uma promessa a Abraão, e essa promessa se estendia também a Ismael. Ele seria o pai de uma grande nação, e essa promessa se cumpriu. Suas 12 tribos deram origem a povos que existem até hoje, muitos dos quais são conhecidos como os povos árabes. Enquanto Isaac carregava a promessa de Israel, Ismael carregava a promessa de uma outra grande nação, uma nação que cresceu e prosperou, mas em um caminho diferente. É fundamental reconhecer que a história de Ismael nos ensina sobre inclusão e sobre como cada um de nós tem um papel a desempenhar no grande plano de Deus, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. A verdadeira questão é: Ismael foi realmente esquecido? Ou nós é que escolhemos esquecê-lo? Ismael se tornou uma figura central na história das nações, e suas raízes estão entrelaçadas com a história de Abraão e da própria humanidade. Enquanto o mundo se lembrava de Isaac, a promessa de Ismael crescia silenciosamente nas areias do deserto, até o dia em que seu impacto seria sentido por todas as gerações. Ismael pode ter sido o filho afastado, mas ele nunca foi o filho esquecido por Deus. Sua história é um lembrete poderoso de que, mesmo quando somos colocados à margem, mesmo quando nos sentimos rejeitados, há um propósito maior esperando para se cumprir. O que podemos aprender com Ismael é que o valor de uma pessoa não se mede apenas pela sua linhagem ou pela aceitação dos outros, mas sim pelo impacto que pode ter no mundo ao seu redor. Agora você sabe, a história de Ismael é mais do que a de um filho esquecido. É a história de um homem cujo legado ainda influencia o mundo moderno. E enquanto o mundo se lembrava de Isaac, a promessa de Ismael crescia silenciosamente nas areias do deserto, até o dia em que seu impacto seria sentido por todas as gerações. A vida de Ismael não foi apenas uma narrativa de dor e rejeição. Foi uma jornada de superação e conquista. Ismael, como muitos de nós, enfrentou desafios que poderiam tê-lo destruído. Mas em vez disso, ele se levantou e se tornou uma figura de força. Sua história é um testemunho de que, mesmo em tempos difíceis, há uma luz que brilha no horizonte, e essa luz é a esperança que temos de que, por meio da fé e da perseverança, podemos superar nossas circunstâncias. Portanto, ao relembrar a história de Ismael, lembre-se, não importa quão distante você se sinta, há um propósito em sua vida. Cada um de nós tem uma história a contar, e assim como Ismael, podemos ser instrumentos de mudança e esperança no mundo. Ele não foi apenas o filho de Abraão, mas também o pai de nações. E sua história continua a ressoar através dos séculos, lembrando-nos de que cada vida tem um significado, mesmo que muitas vezes ela pareça esquecida.
Se você gostou da história de Ismael e quer saber mais sobre personagens bíblicos e suas incríveis jornadas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ao se inscrever, você ficará por dentro de todas as nossas novas histórias e ensinamentos, e nos ajudará a continuar trazendo conteúdo interessante e inspirador. Clique no botão de inscrição e junte-se a nós nesta jornada de descobertas e aprendizados sobre a Bíblia e suas lições para a vida. Obrigado por ter assistido. Te vejo na próxima.